Pesce, você falou que viu muita coisa como promotor. Qual caso mais te surpreendeu? E o senhor também falou sobre o turismo do crime. Pode falar um pouquinho sobre isso? O caso que mais me foi tanto, eu vi tanta coisa que, olha, geralmente quando envolve criança, principalmente depois que você tem filhos, é uma coisa muito difícil. Crimes sexuais, crimes contra a vida. Eu sempre costumo dizer, você pode ser ateu quando ingressa no Ministério Público, mas em pouco tempo, na existência do diabo, ao menos, você vai acreditar. Como promotor criminal, a experiência numa vara criminal, qualquer que seja, você vê coisas que marcam profundamente. Eu poderia dizer que me marca mais hoje, analisando, eu entrei no Ministério Público há 21 anos, é a mudança do perfil da delinquência, especialmente cidades de porte médio, cidade pequena e porte pequeno, em razão da atuação de facções. A criminalidade está muito mais violenta, muito mais impessoal, muito mais organizada e muito mais difícil de conter. Há muito dinheiro, a organização, a dissuasão realmente não parece ter efeito algum, porque a impunidade ainda é muito grande. E dentro dessas redes de violência que se formam nas facções criminosas, é muito difícil se retirar de lá o sujeito que ingressa nesse mundo. Geralmente sai mortos. E grande parte dos índices de violência que acontecem no Brasil estão intimamente ligados a isso. De maneira que me parece absurdo quando se propõe, não é, como solução para esse problema a legalização. Porque são, como eu já disse em outra ocasião há pouco tempo, são poderes armados, são criminosos que estão armados, que dominam fatias do território nacional e que vão continuar exercendo atividade criminosa. Não tem como pensar, né? Hoje em dia, mesmo em cidades menores, não se tem mais o narcotraficante freelancer. Ou ele ingressa numa facção ou ele é morto. Né? E você pega uma cidade no qual uma facção ingressou, você vai ver que automaticamente os índices de homicídio, pelo menos por um determinado período, vão aumentar. Então, o Rio de Janeiro, nós analisamos o que acontece hoje e há um tempo atrás, é o que está acontecendo no resto do Brasil. E no Rio Grande do Sul, inclusive. E aí você, a partir dessa condição do narcotráfico, você analisando os processos, você vê toda a dificuldade que a polícia luta em termos de pessoal para absorver e investigar todos esses crimes, em termos de tecnologia, porque, por exemplo, você faz a apreensão de aparelhos, você teria que fazer a quebra daqueles em relação aos quais é possível, né? E para isso é necessário um aparelho israelense, e não há velocidade nisso, muitas vezes não se consegue, a polícia tem que optar por aqueles casos em que ela vai pedir. Em termos de inteligência, você não tem condições de fazer um trabalho de inteligência adequado e um trabalho, inclusive, de busca dos recursos dessas facções para que se quebre elas, inclusive, no aspecto financeiro. Então, é o Estado agindo de uma forma um tanto quanto improvisada, digamos assim, com abnegação, com heroísmo, inclusive, dos policiais, mas de uma forma absolutamente incompatível com a exigência da situação. E, de outro lado, uma criminalidade cada vez mais organizada, né? Cada vez mais ciente do próprio poder e cada vez mais atrevida. Né? Na comarca onde eu trabalho, eu falava com o juiz um dia desse, ele contou a história de um sujeito que já havia sido vítima 3 vezes de tentativa. E na quarta aí não sobreviveu. Né? Isso, obviamente, é guerra de facção. Então, aquela criminalidade romântica, entre aspas, né, que havia um tempo atrás, ela está cada vez mais escassa. Nós estamos a mudança do perfil criminal, inclusive dos delinquentes juvenis, é uma coisa que é muito impressionante, mas muito impressionante mesmo.
Roberto Mota, gostaria de comentar? É muito importante isso que o Diego falou, porque essa blindagem da comunicação, essa doutrinação que a grande mídia faz todos os dias, ela impede a população de realmente entender o que está acontecendo. Inclusive, muita gente que é séria, muita gente que é do bem, muita gente não entende o que está acontecendo. Eu tenho amigos meus que, por assistir todo dia a televisão, ler jornal, ver os grandes sites, né, da grande mídia, eles realmente acreditam que o criminoso brasileiro comete um crime por causa da desigualdade, porque não teve oportunidade. Eles realmente acreditam nisso. Eu conheço gente que é assaltada e depois fica com pena do ladrão. Tem um famoso crítico de música popular brasileira, que eu não vou falar o nome dele, é um que disse que ele tem uma declaração muito engraçada, que é o seguinte: esse negócio que maconha vicia é besteira, porque eu fumo maconha há 50 anos todo dia e não sou viciado. É só parar para pensar nessa declaração, né? Ele deu uma outra declaração não, um artigo. Quem quiser pode procurar. É um artigo de um jornal mais famoso do Rio de Janeiro, em que ele descreve um episódio em que ele foi assaltado, e ele dizendo assim: poxa, sabe, eu queria ter oportunidade de ir lá na cela do bandido, se ele tivesse sido preso, e levar para ele um CD de música. Então, como o Diego falou, é uma atitude de romantização de uma atividade brutal, violenta, né, depravada, que extrapola qualquer limite. E eu vou dar a minha opinião aqui. Isso é resultado de um projeto. Isso é resultado de um projeto político. O mais incrível que possa parecer. Quando você mergulha um pouco nisso e começa a juntar as pontas, e talvez, Camila, eu tenha uma vantagem nesse momento, porque como eu não sou policial, eu não sou juiz, eu não sou promotor, né? Eu não sou nem advogado, eu vejo isso com outros olhos. E aí vou juntando, vou ligando as coisas, e o fato é que existe, essa é a minha opinião, um ecossistema hoje no Brasil que lucra muito em termos de dinheiro e de poder com esse medo permanente que nós todos sentimos. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Então, por exemplo, tem um amigo meu, é o João Henrique Martins, ele é um ex-policial militar, cientista social. Ele fez uma pesquisa, Camila, ele chegou à seguinte conclusão: 17% do crime violento em São Paulo é motivado pelo roubo de eletrônicos, que é essencialmente roubo de celular, né? Então, o cara que bota uma arma na sua cabeça, num sinal, ou quando você está andando na rua com seu namorado, te traumatiza para sempre, ele pega aquele seu celular, ele leva em vários locais, que todo mundo sabe quais são, ele entrega, ele recebe na hora 400, 600 reais por aquilo ali. É como se ele fosse num caixa eletrônico tirar dinheiro. Isso não vai ter fim nunca. Por quê? Aí você pergunta: mas, Roberto, por que a polícia não vai lá e prende esses receptadores, né? Que é o nome que se dá a essas pessoas que compram objetos roubados para revender? Bom, a polícia faz isso. Eu tenho, na palestra que eu dou, eu mostro um slide que me foi enviado por um amigo meu que é delegado de polícia aqui do Rio de Janeiro. Ele me mandou, tem uma foto de uma prisão que ele fez, que era uma família que vivia de receptação de telefone e celular roubado. Era o pai, a mãe e o filho. Coisa bonita, né? Eram empreendedores familiares. Eles foram presos, Camila, com mais de 1.000 celulares roubados. E aí esse meu amigo me mandou, na mesma mensagem que ele me mandou, essa foto, ele me mandou a decisão judicial da audiência de custódia que soltou os 3 no dia seguinte. E a argumentação do juiz era: receptação é um crime que não envolve violência. Não há necessidade de se manter os acusados presos. Agora, eu sou engenheiro. Eu consigo entender a relação de causa e consequência, né? Se
você não pune o sujeito que compra um celular roubado, os bandidos que usam arma vão continuar roubando celular e vendendo para o receptador. Então, é óbvio que a receptação é, sim, um crime com violência. Ela só não é cometida diretamente pelo receptador. Ela é cometida pelo agente dele que vai lá na rua captar. Por que eu consigo entender isso e juristas famosos e juízes não conseguem entender? O meu palpite, Camila, é que eles entendem, sim. Eles entendem muito melhor do que eu. Mas existe um mecanismo que junta, né, numa mesma rede de interesses. As ONGs que defendem direitos humanos, outro dia, uma de São Paulo foi acusada pelo Ministério Público de receber dinheiro do narcotráfico, né? Mas provavelmente deve ter sido só uma. As outras, com certeza, defendem só os bandidos, porque você nunca viu ONG de direitos humanos defendendo os direitos das vítimas. Mas deve ser uma coisa desinteressada, né? Essas ONGs, escritórios de advocacia especializados na defesa de grandes criminosos, né, que lucram muito. E o narcotráfico. Nós somos a passagem entre os maiores produtores de drogas do mundo, estão fazendo fronteira com a gente, de um lado, e do outro lado do oceano e ao nosso norte, os maiores mercados consumidores de drogas do mundo. Adivinhe por onde passa, né, a maior parte dessa droga. E parece, né, Diego pode me corrigir, não sei se ele tem essa informação, que nós já somos o segundo mercado consumidor de cocaína do mundo e o primeiro de crack. Gente, é muita ingenuidade a gente achar que, de posse dessas informações todas, que o bandido é um pobre coitado que rouba e bota uma arma na nossa cabeça porque não tinha dinheiro para comprar um pão, né? Brasil.